quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 17. Livro de Lucas, capítulo 17. A partir do versículo 11. E essa passagem ela fala da cura dos leprosos, que está aqui registrado no livro de Lucas, capítulo 17. E ocorre quando da viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém. E o caminho do vale do Rio Jordão era o mais seguro e usual para que os judeus pudessem chegar e fazer tal percurso para ir para Jerusalém. Só que nesse texto nós vemos Jesus Cristo, ao invés de seguir para o sul, ele faz o caminho inverso. Ele escolhe passar pelos confins de Samaria. Ele faz exatamente o caminho contrário, o caminho que ninguém gostaria de fazer, o caminho aonde ele entraria na aldeia dos leprosos. Então Jesus ele faz, eu vejo que o Senhor Jesus, assim como naquela época, nos dias de hoje, ele também entra para quebrar paradigmas. Ele entra para quebrar a religiosidade. Ele vem para aniquilar a religião. Pastor, mas como a religião? Sabe, nossa terra é uma religião? Não, não é. Evangélico não é. Jesus ele veio para nos trazer uma linguagem nova. E a linguagem, a primeira mensagem que Jesus Cristo traz é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus, ele sai do céu e desce, se faz homem para nos mostrar um caminho arriscado, que é você ir contra tudo aquilo que você aprendeu. Ir contra tudo que você se acostumou em cada dia. A Bíblia diz: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando nós falamos de arrependimento, arrependimento é voltar à minha origem. Arrependimento no original quer dizer voltar àquilo que eu era no céu. Amém? Então Jesus ele vem para quebrar. Olha, não, você está dizendo que eu não posso passar por aqui, então eu vou por aqui sim. O mundo está me dizendo que não é dessa forma, não, eu vou seguir, eu vou quebrar essas regras. E Jesus, ele faz exatamente isso, quebrando as regras. Estava Jesus com seus discípulos, e ele passa numa pequena aldeia, constituída da maioria de pessoas excluídas da sociedade, da convivência social, por muitos motivos de saúde física e até de religião. Jesus ele entra ali no meio. Jesus ele passa, no versículo 12, ele fala assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe. Ele entra numa aldeia. Você sabe que tempos atrás eu escrevi um texto que dizia assim, eu perguntava, é uma interrogativa: ficar em casa. Por quê? Porque quando você olha para Jesus, ele quebra. Talvez se fosse Jesus nos dias de hoje, ele seria taxado como uma pessoa irresponsável. Num outro texto, em Marcos, capítulo 1, versículo 40, também falando de leprosos, e a lepra era considerada algo que, olha, isso, a pessoa é banida. Lepra se assemelhava a um pecado, uma maldição. E a Bíblia nos fala em Marcos capítulo 1, você pode continuar em Lucas, diz assim, lá no versículo 40, aproximou-se de Jesus um leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiserdes, podes purificar-me. Jesus, profundamente compadecido,
profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou. Ele abraçou. Hoje pela manhã eu estava no culto, uma irmã falou: pastor, posso te abraçar? Eu falei: abraça. E eu tenho louvado ao Senhor, agradecido ao Senhor pela igreja, que tem orado por nós, para que a gente possa continuar a nossa missão, em ir para o hospital, em orar pelos enfermos, em fazer o nosso trabalho, em estar na live de segunda a sexta, para levar o alimento, a palavra do Senhor aos corações que estão aflitos, angustiados. Mas isso tudo é caminho de fé. Jesus, ele vem para dizer: olha, o amor cobre multidão de pecados, o amor lança fora todo o medo. E se nós não nos entregarmos a Jesus, corpo, alma e espírito, seremos tomados pelo medo. Essa semana, um amigo meu, síndico de um prédio, ele falou para mim: Alex, tem um morador lá que ele ficou preso no apartamento durante um mês, mais de um mês. E a gente ficou preocupado porque ele era uma pessoa sociável. Mas ele ficou dentro do apartamento, de repente recebe no grupo do prédio várias fotos de suicídio. Eles ficaram preocupados, foram lá bater na porta, não atendeu, ele não saiu para fora, não atendeu ninguém. Então ele falou assim: a gente precisa procurar um convívio. Será que ele frequentava alguma igreja? Então foram na igreja, buscaram o líder espiritual dele. Quando chegou lá na porta, ele diz: olha, sou eu. Ele abriu a porta e ele chorou nos braços daquele líder espiritual. Se entregou, angustiado, e ele apresentou uma carta: olha, essa é a carta que eu estava escrevendo hoje, de despedida, eu ia me suicidar. As pessoas, irmãos, elas estão precisando da voz da igreja. Um amém? Está precisando da sua voz, do seu compadecimento. Versículo 12, ele diz assim: ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que o quê? O que ele diz? Que ficaram de longe, porque havia uma lei. A lei mandava que eles mantivessem uma distância de 15 metros de uma pessoa sadia. 15 metros de uma pessoa sadia. Não pode passar lá, tem que manter distância. E você que está enfermo também tem que ficar distante das pessoas que estão saudáveis. Mas Jesus, ele quebra. Jesus, ele vai lá, toca. Jesus, ele abraça. E depois você vai que Jesus, ele cura. Hoje à tarde uma irmã mandou uma mensagem para mim: pastor, eu estou morrendo de dor. Uma dor que está me deixando cego. Falei: vamos orar. Oramos. Logo ela passa a mensagem dizendo que a dor desde ontem estava insuportável e que a dor dela tinha sido, que saiu, ela foi curada. Por quê? Por causa do amor da igreja, de você como cristão, como imagem e semelhança de Jesus, olhar e dizer: eu preciso cumprir o meu papel nessa terra, eu preciso ser imitador de Jesus. E será que nós estamos fazendo esse papel? Será que nós estamos cumprindo esse lugar nessa terra? Versículo 13 diz: eles gritaram. Jesus, ele se aproxima, ele entra na aldeia, ali próximo, fica uma distância de 15 metros, e eles começam a gritar. Lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Compadece-te de nós. Eu fui olhar, querido, no original grego, essa palavra compadecer vem de eleo, que quer dizer ajudar alguém aflito ou que busca auxílio.
ajudar, entrar na dor do outro. Só que até mesmo a igreja tem se isolado e se afastado do seu papel, o papel de amar, o papel de orar, o papel de buscar a sua missão, de cumprir o propósito do Senhor nessa terra. Irmãos, a nossa vida nessa terra, já diz, ela é passageira. E o que eu tenho feito? Quais são as sementes que eu tenho plantado? O que eu tenho feito? A Bíblia nos fala para nós amarmos a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Próximo quer dizer no original, eu vou olhar independente se é da igreja ou não. Próximo é o ser humano. Eu olhar para aquele ser humano, próximo quer dizer, eu estou olhando para mim mesmo. Próximo é isso, eu olho para o meu irmão e eu enxergo a mim mesmo. Isso, próximo, o original é isso, olhar como se fosse no espelho. Será que você se ama então? Porque se você não é capaz de enxergar a dor do teu irmão, então você não consegue se amar. Você não consegue amar a si próprio. Então se você não tem amor, você não pode dar. Se você não tem fé, você não pode dar fé. Se você não tem Deus, você não pode dar Deus. Você não pode dar algo que você não tem. Precisamos praticar o amor. Precisamos praticar a fé. O mestre, ao vê-los em tão humilhante situação, ele move-se de íntima compaixão. Íntima compaixão. Jesus, ele lança uma palavra profética, uma palavra de fé, em que alcançaria a cura aquele que acreditasse nas suas palavras. Aquele que acredita na palavra do pastor, ele tem uma grande probabilidade de viver a vitória, de viver o poder, de viver o propósito, de viver a alegria, ser bem-aventurado nessa terra. E hoje, como profeta da sua vida, como teu pastor, eu estou aqui para dar direção às minhas ovelhas e dizer, olha, essa é a direção. Tenha fé. Não permita que o medo, não permita que a sua vida, o seu emocional seja abalado. Versículo 14 diz: e ele vendo-os, disse-lhes: ide. Jesus, ele lança a palavra. E Jesus, ele fala assim: ide e mostrai-vos os sacerdotes. E aconteceu o quê? O que aconteceu? E aconteceu que indo, está no gerúndio, indo, enquanto ele estava agindo, enquanto ele estava caminhando, ele não foi curado para ir, ele foi para ser curado. Olha o que diz a palavra. E aconteceu que indo eles ficaram limpos. Isso, querido, é lindo. É lindo constatar o poder da fé em Jesus. Os 10 leprosos partiram ainda doentes, mas no caminho, porque ouviram a voz do profeta, eles aceitaram aquela palavra, entrou no coração, o coração estava com uma terra fértil, uma terra boa. Então, ao receber aquela palavra profética, o milagre aconteceu. Por que existem milagres nessa casa? Por que a mulher estéril se torna mãe de filhos? Por que aquele que estava com câncer ele é curado? Por que aquele que estava com a perna menor do que a outra, a perna cresce, volta para o lugar, ele é curado, a coluna, seja o que for? Porque de enxaqueca ela é curada? Por quê? Porque ela aceitou uma voz de Deus no coração, ela recebeu, e por receber Jesus Cristo, a sua palavra, acontece o milagre. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir a porta do entendimento, abrir o coração da fé, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Haverá um grande milagre em sua casa. Oh, glória a Deus! Aleluia, Senhor! Deus é maravilhoso. Eu conheci uma americana que toda hora ela falava Wonderful Jesus. E eu não entendia nada. Eu falei, o que essa abençoada está falando? E toda hora, Wonderful Jesus, Wonderful Jesus. Eu falei, desculpa a minha ignorância, o que é o wonderful? Ela disse, maravilhoso. Jesus é wonderful. Jesus é maravilhoso. Aleluia, glória, glória a Deus. Louvado seja o nome dele, glorificado seja Jesus. Oh, glória. Pastor, para de gritar, eu vou gritar. Deus é maravilhoso. Oh, Jesus já estava habituado, querido, à ingratidão. Porque a Bíblia nos fala aqui no versículo 17 que foi curado. Um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. O que a nossa irmã me retornou a mensagem que ela fez? Ela retornou a mensagem. Ela disse, pastor, eu fui curada. Eu agradeço primeiro a Deus. Eu agradeço ao Senhor, mas eu agradeço primeiro a Deus. Eu falei, louvado seja o Senhor. Foi o nome de Jesus que foi glorificado. Não foi o nome de profeta, não foi o nome de pastor, foi o nome de Jesus. Sempre será o nome de Jesus. Porque se o quiser ser glorificado o homem, a Bíblia nos diz que o orgulho precede a queda. Preceder é vir antes. Então vem o orgulho e logo em seguida vem a queda. Que o orgulho não entre em seu coração, que você possa entender que é o nome de Jesus, que é através de Jesus que acontecem os milagres. Posso ouvir um glória a Deus? Ele diz assim, e caiu aos seus pés, um só caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era o quê? Ele era samaritano. Os seus não voltaram para agradecer. Os judeus não voltaram para agradecer. Aquele que seria o povo escolhido não voltou para agradecer. Voltou para agradecer um que era excluído de todos por causa da sua religião e por causa da lepra. Por causa da religião. Porque o outro é católico, você não vai agora conversar com ele. Porque o outro seja espírita, não vai conversar. Você perde a grande oportunidade de falar de Jesus. Você perde a grande oportunidade de trazê-lo para perto de você, para que ele possa conhecer e entender quais são os milagres. Eu não tenho problema, querido, com o catolicismo. Mas quando acontece de fazer um milagre, ele é canonizado. E nós? Então nós seríamos canonizados 40 mil vezes. Porque o milagre acontece, só que a glória não é para homem. Você não pode aceitar que te adorem. Se você opera um milagre através do nome de Jesus, você não pode aceitar a honra para você. Você não pode aceitar ser adorado. Você não pode aceitar nem ser elogiado. Que a honra é de Jesus.
Porque quem fez o milagre, quem faz o milagre, quem fará o milagre, Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Ele diz: não foram 10 os limpos, e onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Você sabe quem é o estrangeiro? Nós não somos judeus legítimos. Mas quando Jesus ele vai para aquela cruz, ele salva, ele vem para salvar não somente os judeus, ele vem para salvar a humanidade. E aquele que o aceita como Senhor e Salvador, a Bíblia nos diz: aquele que crê em mim será salvo, ele e a casa dele. É crer. Os judeus ortodoxos não creem em Jesus, não creem que foi o Messias que estava ali, o Filho do Deus vivo. Mas nós, que não somos bobos, cremos. Jesus ele entrou no nosso coração e mudou a nossa história. E Jesus, da mesma forma que ele entrou naquela aldeia dos excluídos, ele tocou o teu coração, o meu coração, que éramos também excluídos. A Bíblia diz que nós não podemos fazer acepção de pessoas. Você não pode entrar com o coração para julgar o outro, porque ele é diferente. Eu não vou falar com ele, porque ele, não sei, tem isso. Não julgue. A Bíblia nos diz que o único que tem poder para julgar é Deus, Jesus, que o criou. Se você não criou, se você não formou essa pessoa que você julga do pó, então você não pode julgar, porque você não é o criador dele. Nenhum homem pode dominar o outro. A Bíblia nos diz em Gênesis para que é dado a nós dominarmos tudo: as aves, a terra, os vegetais, os animais. Mas lá não fala para você dominar o homem. Julgo sobre o homem. Hoje de manhã eu comentei, eu disse: olha, se você tiver vontade de visitar uma cela, o líder não pode proibir você de entrar numa outra cela. Que isso é julgo. Isso não acontece aqui. Amém? Mas houve tempo que teve isso. E eu falo: se você tiver vontade de ir visitar uma equipe, de visitar um lugar, você tem toda a liberdade, sem pedir autorização para ali amar. Vamos nos compadecer daqueles que estão sofrendo. Para de julgar. Para de achar que você é um Deus, porque você não é. Você é filho do Deus. O Deus que você é não é um Deus para dominar. Como dizem Salmos, você é um Deus, Salmos 86, que tem poder na sua vida por causa do Deus que está em você. Não é por causa das suas benfeitorias. Amém? Quem está entendendo? Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Então não é. Existe um sentimento de religiosidade que impede, que exclui. A religião, a doutrina humana exclui pessoas. Exclui. Eu seria um excluído. Por que eu seria um excluído? Queridos, já falei, se você me visse antes, você ia fugir. Camisa cheia de demônios, cabeludo, thrash metal, satanista. Fiz parte de gangues, andava armado, gostava de brigar. Pastor, você gostava de brigar todo dia. Eu seria um excluído. Jesus, ele vem, me cura, me transforma e fala assim: não, esse daí eu quero para mim. Deus, ele ama, querido, tocar no coração dos excluídos. Amém? Amém? O Senhor, ele te ama. E por isso o nosso Deus, o amor dele é tão grande, ele enviou o seu filho. Porque Oséias diz: porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Talvez hoje você esteja na casa do Pai, porque com um pensamento religioso você diz: hoje é dia de estar na igreja. Por quê?
porque tem, é uma obrigação a mim, não deve ser obrigação. Eu devo estar na casa do Pai com maior prazer, para adorá-lo, para glorificá-lo, para dizer: meu Pai, obrigado pela vida. Oh, glória! Eu quero elogiar essa banda hoje. Você sabe que às vezes a gente precisa recuar. E a gente tocava junto, o Gilmar, né? O Gilmar comigo, o pessoal ali, tudo. Era a banda 3. Aí eu e a pastora líderes da banda. Eu falei: Deise, a partir de hoje eu vou recuar. Por que eu vou recuar? Ninguém escutou isso. Eu vou recuar. Por quê? Porque eu quero ver o meu próximo crescer. E hoje eu fiquei tão feliz de ouvir a voz desse casal, de ouvir Karina ministrando. Gente, que ministração da Karine! De ouvir a ministração de Gilmar. Eu vi a evolução, estou vendo a evolução cada vez mais. A intimidade com o Pai no altar, de poder levar a igreja ao lugar santíssimo. Aplaudir o Senhor por essas vidas. Oh, glória! Só que me bateu tanta saudade do altar que eu pedi para a coordenadora do Ministério Louvor: me inclui pelo menos uma vez no mês. Então me deram o terceiro domingo do mês para me ministrar com a banda. Falei: aleluia, me liberaram. Oh, glória a Deus. Deus espera que, assim como o leproso curado, entendamos a superioridade do perdão e da graça. A lei mostra que temos falhas. A graça clama pela misericórdia. A graça clama pelos aqueles que estão compadecidos, que estão desesperados. Compadece de mim, olha para mim, me enxerga. Eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, eu preciso de um auxílio. Querido, quantas pessoas hoje não estão assim desesperadas, precisando do seu auxílio, precisando do seu compadecimento, precisando da sua voz. Oh, Senhor, a graça pratica a injustiça da misericórdia. E muitos, como os outros leprosos, são alcançados pela graça, recebem algo de Deus, mas infelizmente logo se esquecem do favor imerecido, com que imerecidamente receberam aqueles ali que não voltaram para agradecer a Jesus pela cura. Quando você receber uma dádiva de Deus, agradeça. Venha para a casa do Senhor, se rende ao Senhor, fala: obrigado, Senhor, por mais essa vitória, obrigado. Não se afaste do caminho, volte para adorá-lo, volte para exaltá-lo, volte para abrir a sua boca e dizer: Deus, muito obrigado. Esse dia vai chegar. Nós não estamos, queridos, excluídos, nós não estamos fechados para não passarmos pelo dia mau. A Bíblia nos fala: basta cada dia o seu mal. Então o meu dever como cristão e criador de lugares bons, criador daquilo que é bom, como diz em Romanos capítulo 4:17, chamar a existência as coisas que não existem como se já existissem. Então meu dever é, se o dia está ruim, eu vou fazer do meu dia, do ambiente, um ambiente maravilhoso. O Senhor Deus fala para Moisés: pega o meu povo, manda para o deserto para me adorar no deserto. Mas o que se viu no deserto foi murmuração. Por isso passaram-se 40 anos. A murmuração atrasa, querido, o teu caminho da bênção. Mas a adoração te achega e abrevia o tempo da tua promessa. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um glória a Deus? Quero terminar lendo Hebreus.
Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz: mas o justo viverá pela fé. Ele continua dizendo: e se ele recuar, se você retroceder da sua fé de Jesus Cristo, ele diz: e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus, ele te chama para permanecer, e na hora certa ele virá e ele vai te tirar da aldeia de leprosos, e você vai viver a bênção, o momento glorioso, os momentos mais tremendos ao lado de Jesus. Espírito Santo guiando os seus passos. Viver por fé é: Senhor, hoje o dia está mal. Viver por fé, eu vou criar um ambiente, um dia bom, um dia melhor para mim. Amém. Que sejamos os 10%. 9 não agradeceram, mas 10%. Deus, ele diz na sua palavra que os humilhados serão exaltados, os últimos serão os primeiros. Que você possa entender que existe um lugar especial para você, e que Deus, ele te chamou para você ser nessa terra bem-aventurado, em nome de Jesus. Amém.